Nós estamos aqui no nosso programa Patrística e Liturgia Dominical e hoje nós vamos estar meditando o Evangelho do quarto domingo do Advento. Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38. Diz assim: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Veja, nós temos um texto bem interessante de São Cirilo de Alexandria, que foi doutor da Igreja no século V. É um comentário que ele faz ao livro do profeta Isaías, onde tem um trechinho que ele diz assim: Está escrito: Vede, eis que a Virgem está grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Já o anjo Gabriel, ao revelar o mistério da Santa Virgem Mãe de Deus, lhe disse: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele salvará a seu povo dos seus pecados. Contradisseram-se aqui, por acaso, o santo anjo e o profeta? Em absoluto. Pois o profeta de Deus, falando em espírito do mistério, vaticinou ao Deus conosco, dando-lhe um nome em sintonia com a natureza e a economia da encarnação, enquanto que o santo anjo lhe impôs um nome adequado à sua missão e à sua eficácia própria: salvará o seu povo, por isso o chamou Salvador. É interessante esse trecho de São Cirilo, porque evidente nesse evangelho nós vemos, a narrativa da visitação do anjo Gabriel a Maria, a Nossa Senhora, e toda essa saudação do anjo: alegra-te, Maria, tu és cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria fica perturbada, o anjo diz para ela não ter medo porque encontrou graça diante de Deus, e vai se estabelecendo todo um diálogo de Nossa Senhora com o anjo, E ele diz que ela de fato conceberá e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. É esse ponto que São Cirilo de Alexandria chama a atenção, porque ele diz: o profeta disse que a virgem está grávida e darás à luz um filho e porás o nome de Emanuel. Então a virgem que de fato vai ficar grávida vai dar o nome a essa criança de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se a voz do profeta. Mas o anjo, ao se aproximar de Maria e estabelecer um diálogo com ela, diz que ela também conceberá e que no ventre dela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. A pergunta de São Cirilo de Alexandria é: haveria uma contradição então entre o que o profeta diz e o que o anjo disse a Maria? Esse ente, esse ser que vai nascer dela, é o Emanuel ou é Jesus? Há uma contradição aí ou não? E no entendimento dele, não. Porque na realidade, esse é o grande mistério e a beleza da pessoa
de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por um lado, né, do ponto de vista do mistério, né, da sua natureza, né, ou seja, pensando do ponto de vista da natureza de Jesus, né, ou seja, a natureza que ele iria assumir, então ele é Deus conosco, né? Ele é Deus conosco, ou seja, a sua natureza divina, né? Ele que tem, se ele é Deus conosco, quer dizer, ele que tem toda uma dimensão divina e, portanto, está assumindo a nossa e se manifestando no nosso meio, está estabelecendo a sua tenda no meio de nós. E, portanto, isso mostra, ou seja, a expressão Deus conosco, Emmanuel, segundo segundo São Cirilo de Alexandria, mostra justamente essa dimensão, esse mistério, essa economia da encarnação. O projeto de Deus aí, né? Ou seja, se é um Deus conosco, no nosso meio, um Deus que se fez homem, um Deus que assumiu a nossa natureza. Portanto, esse grande mistério em torno dessa criança, né, desse filho que a Virgem iria gerar. Por um lado, Deus, que se faz presente no nosso meio e de uma maneira tão real, que assume toda a nossa dimensão de carne, a nossa natureza humana. Por outro lado, também essa mesma criança é chamada de Jesus. Por quê? Porque se do ponto de vista da natureza e da economia da encarnação convém ser chamado de Emmanuel, por outro lado ele também é o nosso Salvador, porque de acordo com a sua missão. Então, a grande questão é que ele tinha uma missão e realizou, né, e realizaria essa missão com eficácia. Ele veio para nos salvar. Então, Emmanuel mostra a sua verdadeira natureza divina-humana, a grande dimensão do mistério da encarnação. O nome Jesus mostra mais a sua missão, a missão que ele recebeu do Pai, que for vir ao mundo para nos salvar, para de fato trazer de volta ao ser humano a possibilidade, né, de voltar para Deus e viver junto de Deus para sempre, né? E eis aí, portanto, o grande mistério dessa criança que nascerá daquela que conseguiu reunir em si a beleza de ser virgem e ao mesmo tempo mãe, né? Que é Maria. Que Deus realmente nos ajude a cada vez mais viver, né, essa dimensão do mistério da pessoa do Senhor Jesus. Porque com certeza, como São Cirilo de Alexandria nos lembra, por um lado ele é sim, Emmanuel, é Deus conosco, é Deus que nos visitou. E por outro lado ele é Jesus, porque ele é Javé salva, é Deus nos salvando, ele é o nosso Salvador. Que nós possamos cada vez mais na nossa vida sentir a presença de Deus, né? E o Senhor nos salvando. E que nesse Natal, nesse quarto domingo do Advento, a gente possa realmente meditar profundamente isso e se preparar cada vez melhor para ter um Santo Natal. Deus te abençoe e obrigado pela sua participação, sua atenção, que você possa sempre estar visitando o site da Kenosis e ajudando a gente na divulgação. Eu preciso muito da sua ajuda, que você possa divulgar essa obra se você entende que convém e me ajude principalmente a adquirir assinantes, senão eu não tenho como manter todo esse trabalho. No momento tem pouquíssimos assinantes. Desde já eu agradeço toda a sua ajuda. Que Deus te abençoe.